Eita, minha gente, segura essa história que eu vou contar agora, porque ela é daquelas de arrepiar os cabelos do pescoço e fazer a gente pensar que tem coisa por debaixo da terra que nem o diabo desconfia. E olha que eu não tô falando de causo de assombração, não, viu? Isso aqui é fato acontecido em terras goianas, lá pras bandas de 1983. Você pensa? Há mais de 40 anos. Imagine um pedaço de chão lá no interiorzão de Goiás, onde o sol castiga de dia e a noite traz um silêncio que só bicho do mato quebra. Uma fazenda, daquelas bem grandes, com plantação, gado, um celeiro de madeira que já estava com cara de cansado e uma casinha que era o lar de um homem que de repente sumiu no ar. É, meus amigos, um verdadeiro desaparecimento misterioso que deixou a comunidade de queixo caído e o coração da família em cacos. Naquele ano, um fazendeiro, um caboclo trabalhador que a gente podia jurar que conhecia cada palmo daquelas terras, simplesmente virou fumaça. De um dia para o outro, nada. Sumiu. Onde foi parar? Ninguém fazia a menor ideia. E o pior é que, para nós que somos acostumados com a simplicidade da roça, a gente sempre acredita que tudo tem uma explicação, um rastro, uma fala. Mas nesse caso, era como se o chão tivesse engolido o homem, sem deixar um ai sequer. Uma afirmação contra-intuitiva, né? A gente pensa que num lugar tão aberto, tão na vista, um sumiço seria impossível, mas a realidade é muito mais traiçadora do que a gente imagina. E o que a gente quer? Quer entender, quer desvendar, quer aquela recompensa rápida de saber o que de fato aconteceu, porque a curiosidade coça, não coça? E eu te prometo, a gente vai mergulhar de cabeça nessa história e vocês vão sair daqui com uma pontinha de clareza, com um pedinho de paz, de quem entende que às vezes a verdade demora, mas chega. Me diz aí, quem nunca se preocupou com uma pessoa querida que demorou a dar notícia? Aquela dor no peito, aquela aflição. Essa família de Goiás sentiu isso na pele, só que multiplicado por 22 anos, minha gente. Isso mesmo, mais de 2 décadas de agonia e de um sumiço sem explicação que parecia que nunca teria um ponto final. Eu tô aqui para te mostrar que mesmo quando a esperança murcha, a terra guarda seus segredos e num belo dia ela resolve contar. Eita, que história boa de ouvir e de aprender, não é não? Para começar, a gente precisa entender o cenário. Goiás, 1983. Não tinha celular, não tinha internet, a comunicação era a base do já vai lá e vê, ou do telefone fixo da casa do vizinho mais próximo. A polícia, coitada, tinha seus recursos limitados. Quando o fazendeiro sumiu, a preocupação foi imediata. Os vizinhos, os peões da fazenda, todo mundo se mobilizou para procurar. Fizeram busca por tudo que é lado, nos córregos, nas matas, nas estradas de terra. Aquele alvoroço típico de cidade pequena, onde um desaparecimento misterioso de um morador conhecido mexe com a vida de todo mundo. A família, claro, estava desesperada. Imaginem só a angústia de não saber se o ente querido estava vivo ou morto, se tinha fugido, se tinha sido levado à força. As noites viravam dias e os dias viravam noites de tormento. A polícia fez o que pôde na época. Investigaram, interrogaram, mas as pistas eram como fumaça no vento. Apareciam, mas não levavam a lugar nenhum. E assim, o tempo foi passando, a esperança diminuindo, e o caso do fazendeiro se tornou um daqueles casos não resolvidos que viram lenda na boca do povo. A fazenda, que antes era cheia de vida, carregava agora o peso daquele mistério. Cada canto do lugar parecia sussurrar a pergunta: onde ele está? E a vida seguiu, mas com uma lacuna enorme, um buraco que a ausência daquele homem tinha deixado. A gente vê isso em muitos casos reais de desaparecimento, né? A vida continua, mas a sombra do giz e si permanece. As pessoas desaparecidas deixam um vazio que não se preenche com o passar dos anos. E essa história de Goiás, ela é um espelho de muitas outras histórias de desaparecidos que ficaram engavetadas, esperando um sinal, uma revelação. Mas quem diria que a revelação viria de onde menos se esperava? Quem pensaria que a resposta para um sumiço sem explicação estaria tão perto, tão ao alcance, mas ao mesmo tempo tão bem guardada pelo tempo? Então, meus amigos, o tempo não para. 1983 virou 1984, virou 1990, virou 2000.
E chegou 2005. 22 anos depois daquele desaparecimento misterioso, a fazenda continuava lá, talvez um pouco mais velha, um pouco mais castigada pelo tempo, mas ainda pulsando vida, à sua maneira. O filho do fazendeiro, que na época do sumiço era um moço, já era um homem feito, com seus cabelos grisalhos e a dor da perda ainda queimando lá no fundo do peito. Ele decidiu que era hora de fazer uma reforma, uma daquelas grandes, no velho celeiro. O celeiro era uma estrutura antiga, de madeira, que tinha visto gerações de gado e de colheitas passarem por ali. Aquele tipo de lugar que guarda cheiro de poeira e de história. Ele precisava de reparos urgentes, algumas madeiras apodrecidas, outras tortas, um telhado que já não cumpria seu papel direito. E foi numa dessas mexidas, tirando umas madeiras do chão que já estavam comprometidas, que o impensável aconteceu. O operário, um trabalhador da região que estava ali para ajudar na empreitada, sentiu algo diferente sob a terra batida. Algo que não parecia nem pedra, nem raiz. Ele cavou um pouquinho mais, e o que apareceu? Uma ossada. Nossa Senhora! Vocês conseguem imaginar a cena? O suor na testa, a poeira subindo e de repente ali, sob os pés, a macabra verdade de um desaparecimento misterioso que durava mais de 2 décadas. O operário, assustado, chamou o filho do fazendeiro. Naquele momento, o coração do filho deve ter saltado pela boca. Uma ossada? No celeiro do pai que tinha sumido sem explicação, a ficha caiu e caiu pesada. Imediatamente, a polícia foi acionada novamente. Aquela sensação de que o passado que estava adormecido tinha acordado de repente. O local foi isolado e a investigação desaparecimento, que parecia ter sido enterrada para sempre, ressurgiu com uma força que ninguém esperava. Agora, com tecnologia, mesmo que básica para a época, e com o avanço da ciência forense, havia uma chance real de dar um nome àqueles ossos, de dar uma resposta a uma família que há tanto tempo clamava por ela. A terra havia falado. O celeiro, testemunha silenciosa de tantos anos, finalmente revelava seu segredo. Eita que a gente nunca deve duvidar do que o tempo traz à tona, viu? Principalmente quando se trata de pessoas desaparecidas. Mas agora, a pergunta que não queria calar. Seriam mesmo os restos mortais do fazendeiro? E se sim, como ele foi parar ali? A chegada da perícia na fazenda foi como um renascimento da esperança e, ao mesmo tempo, um misto de medo e ansiedade. Especialistas do Instituto Médico Legal de Goiás foram enviados para o local. Com muito cuidado, eles começaram o trabalho de escavação e análise da ossada. Não era um trabalho simples, meus amigos. Tinha que ter paciência de Jó e uma técnica apurada para não perder nenhuma pista, por menor que fosse. Cada pedacinho de osso, cada vestígio no local, podia ser a chave para desvendar o quebra-cabeça de um desaparecimento misterioso que já tinha se tornado quase uma lenda. O material foi recolhido e levado para o laboratório. Lá os peritos começaram o trabalho de tentar identificar a ossada. E para isso, a tecnologia, mesmo a daquela época, foi fundamental. Através de exames de arcada dentária, comparando com registros antigos, e também com a análise de características ósseas, eles puderam traçar um perfil. E o que eles descobriram? Que sim, meu povo, aquele esqueleto pertencia ao fazendeiro desaparecido em 1983. O suspiro de alívio, misturado com uma tristeza profunda, deve ter sido sentido por toda a família. 22 anos de busca, de perguntas sem resposta. E agora, a certeza. Essa é a prova de que casos não resolvidos, por mais antigos que sejam, nunca são realmente esquecidos. Eles só esperam o momento certo para serem descobertos. A ciência forense, mesmo sem os recursos de hoje, já era uma ferramenta poderosa para trazer luz a essas histórias de desaparecidos. A identidade da ossada foi um choque para a comunidade. Um misto de eu sabia e rijo não é possível. Aquele sumiço sem explicação que assombrava a todos finalmente tinha um corpo, um local de repouso. Mas a identificação era só o começo. Agora vinha a parte mais complicada. Como ele foi parar ali? Quem fez isso? E por quê? Essa era a nova etapa da investigação desaparecimento. Eram perguntas que precisavam de respostas, não só para a família, mas para que a justiça fosse feita. Mesmo depois de tanto tempo. E olha, muitas vezes,
As respostas mais difíceis de aceitar são as que estavam mais perto da gente o tempo todo. A gente pensa que o perigo está longe, mas às vezes ele está ali na nossa frente, só esperando a hora de se mostrar. É uma lição dolorosa que a gente tira de muitos casos reais de desaparecimento. Mas a jornada ainda não terminou, tem mais coisa para desvendar, pode ter certeza. Com a confirmação da identidade do fazendeiro, a investigação desaparecimento tomou um novo rumo. A polícia não tinha mais um caso de pessoas desaparecidas, mas sim um caso de homicídio. E um homicídio antigo, com 2 décadas de idade, o que dificultava, e muito, a coleta de provas e o depoimento de testemunhas. Mas o corpo no celeiro já era uma prova e tanto. Os peritos fizeram uma análise mais aprofundada dos restos mortais e do local onde foram encontrados. E o que a análise forense indicou? Que o fazendeiro não havia morrido de causas naturais ali. Ele tinha sido vítima de violência. Meus amigos, a verdade era ainda mais cruel do que o desaparecimento misterioso já sugeria. E as pistas, mesmo que poucas, começaram a surgir. O corpo enterrado no celeiro da própria fazenda, debaixo da terra batida, sugeria que o assassino conhecia bem o local, que tinha acesso fácil à propriedade, que era alguém de dentro, ou muito próximo. Isso já limita bastante o círculo de suspeitos, não é não? A gente sempre pensa que o criminoso está lá longe, mas muitas vezes ele está perto. E é essa proximidade que é o mais assustador. As histórias de desaparecidos muitas vezes revelam traições, ganância, desavenças familiares. E nesse caso não foi diferente. A polícia começou a reavaliar os depoimentos antigos, a procurar por inconsistências, por algo que tivesse passado batido lá em 1983, quando o foco era apenas encontrar o fazendeiro vivo. A comunidade, claro, ficou empolvorosa. Quem seria o monstro que fez uma barbaridade dessas com o fazendeiro e enterrou o corpo no próprio celeiro, como se nada tivesse acontecido? Aquele sumiço sem explicação, agora, tinha um crime por trás. E quando se fala de crime no campo, as motivações são muitas vezes ligadas a terras, dinheiro, herança, brigas por cercas ou até mesmo paixões proibidas. A polícia, com as novas informações, conseguiu ligar pontas que antes estavam soltas. A tecnologia de investigação avançou, e mesmo sem DNA na época, as ferramentas de balística e análise de cena do crime já eram muito mais eficientes do que 20 anos antes. E assim o cerco foi se fechando, mostrando que, por mais que a gente tente esconder, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. É por isso que é tão importante nunca desistir dos casos não resolvidos, porque a justiça, ainda que tardia, tem seu valor. Mas quem, afinal, seria o responsável por tamanha crueldade? A revelação da causa da morte e o local onde o corpo foi encontrado balançaram as estruturas daquele caso de desaparecimento misterioso. A polícia, com as informações em mãos, conseguiu identificar um suspeito. E como muitas vezes acontece nesses casos reais de desaparecimento, a pessoa que cometeu o crime era alguém próximo, alguém que ninguém desconfiava de início. O que motivou o crime? As investigações apontaram para desavenças financeiras, aquelas brigas por dinheiro que corroem as famílias e as amizades. O fazendeiro havia sido morto por alguém que ele conhecia e confiava, e o corpo foi ocultado ali mesmo, no celeiro, numa tentativa desesperada de apagar os rastros do crime e manter o sumiço sem explicação. O suspeito foi levado à justiça, e embora a punição nunca traga o ente querido de volta, ela oferece um tipo de encerramento, uma resposta final para a pergunta que assombrou a família por mais de 2 décadas. É um alívio amargo, sabe? De um lado, a tristeza da confirmação da morte de uma forma tão brutal. Do outro, a paz de saber que o mistério foi desvendado e que o responsável foi responsabilizado. Essa história de Goiás é um exemplo claro de como a persistência na investigação do desaparecimento, somada à evolução das técnicas periciais, pode trazer à tona verdades que o tempo tentou enterrar. Mostra a importância de nunca desistir das pessoas desaparecidas, de sempre manter a chama da esperança acesa, mesmo que pareça uma fogueira apagada. E é pra gente refletir, viu? Quantas histórias de desaparecidos existem por aí, esperando apenas uma reforma, um novo olhar, uma tecnologia mais avançada para serem contadas? Quantos casos não resolvidos ainda esperam por um desfecho?
Esse caso do fazendeiro é uma prova de que a verdade, por mais que demore, um dia se manifesta. E muitas vezes ela está escondida no lugar mais óbvio, bem debaixo do nosso nariz, ou nesse caso, dos nossos pés. Agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a perícia forense resolve outros casos de pessoas desaparecidas usando o avanço da tecnologia e a ciência do DNA. E com essa história, minha gente, a gente tira algumas lições. Primeiro, a gente nunca deve subestimar o poder da Terra em guardar e revelar segredos. O celeiro, testemunha silenciosa por 22 anos, finalmente entregou a verdade, e a tecnologia, mesmo a de 2005, foi a ferramenta para desvendar o quebra-cabeça. Não foi um milagre, foi ciência e persistência. Segundo, que a esperança, por mais fraca que seja, nunca deve morrer. Essa família esperou mais de 2 décadas por uma resposta. Isso mostra a força de quem ama e a necessidade humana de buscar a verdade. Não importa o tempo que leve. Eita, que isso é um aprendizado e tanto, não é não. Quantos casos não resolvidos estão por aí, esperando uma chance de serem desvendados? Quantas famílias ainda clamam por respostas para um desaparecimento misterioso? É importante que a gente continue falando sobre esses casos reais de desaparecimento, para manter a memória viva e para que a justiça, quando possível, chegue, porque cada história de pessoas desaparecidas é uma vida que foi interrompida e uma família que ficou em sofrimento. O desfecho dessa história do fazendeiro goiano nos mostra que o sumiço sem explicação, por mais completo que pareça, sempre deixa rastros, pequenos detalhes que, com o tempo e com as ferramentas certas, podem se tornar a peça que faltava. Quem diria que uma reforma rotineira num celeiro velho seria o ponto final de uma investigação de desaparecimento tão longa e tão dolorosa? E a moral da história, meus amigos, é que a gente precisa estar sempre atento. Cuidado com quem a gente confia. Cuidado com o que acontece nas sombras, nos bastidores da vida cotidiana. Às vezes, o perigo não vem de longe, mas sim da porta ao lado, ou de dentro de casa. E por mais que o tempo passe, a verdade tem o costume de ressurgir. Pense nisso. Reflita sobre esses casos. Você conhece alguma história de desaparecidos que te marcou, que ainda te intriga? Conta pra mim nos comentários, eu quero saber. E não esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história dessas de arrepiar. Agora que você aprendeu como a persistência e a descoberta inesperada podem desvendar um desaparecimento de décadas, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a perícia forense resolve outros casos de pessoas desaparecidas usando o avanço da tecnologia e a ciência do DNA. Fiquem de olho e até a próxima.